Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais uma noite de ataques atingindo o território ucraniano. Mal o ano começa e nada de novo no front, para lembrar o famoso filme. Dessa vez, segundo autoridades locais, um ataque aéreo russo em Zaporizhia, região no sul da Ucrânia, acabou resultando em uma vítima fatal. Os relatos são de que, na noite de ontem, quarta-feira, forças russas lançaram 11 bombas aéreas guiadas na vila de Stepnogorsk, que fica bem perto da linha de frente. O ataque acabou resultando na destruição de um prédio de 5 andares e foi exatamente ali que o homem foi atingido. A Ucrânia teme uma nova ofensiva russa e acha que Moscou pode querer tomar a cidade de Zaporizhia, que, apesar de estar próxima da linha de frente, ainda permanece sob o controle ucraniano. Bom, meus amigos, mas os ataques não ficaram restritos a Zaporizhia. Hoje, quinta-feira, a Rússia afirmou que realizou uma série de ataques contra instalações de energia na Ucrânia que, segundo o Ministério da Defesa russo, dariam apoio ao complexo militar industrial de Kiev. De acordo com as autoridades de Moscou, nas últimas 24 horas foram utilizados forças aéreas, drones, mísseis e artilharia para atacar instalações energéticas, aeródromos militares e pessoal militar ucraniano em várias localidades. Bom, como sempre eu gosto de falar, essas declarações do Kremlin sobre a extensão dos ataques, dos danos causados, ainda não foram confirmadas de forma independente, tá, gente? Bom, a Rússia tem relatado regularmente ataques desse tipo, muitas vezes justificando-os como retaliação pelo uso de mísseis fornecidos pelo Ocidente, que vem permitindo que a Ucrânia ataque profundamente o território russo. O Ministério da Defesa russo também afirmou que suas tropas abateram um caça Su-27 ucraniano, 97 drones e 6 mísseis HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos. Tudo isso, segundo eles, teria ocorrido durante a noite. Bom, gente, parece que não está muito seguro caminhar por algumas ruas dos Estados Unidos ultimamente, hein? Notícias de tiroteio na noite de Ano Novo e agora essa loucura toda lá na cidade do Jazz. É que um veterano do exército americano, o Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, que apesar do nome, nasceu no país, tá? Ele dirigiu um carro com uma bandeira do Estado Islâmico. Mas o problema não foi só esse. O problema é que ele simplesmente jogou o veículo contra uma multidão. Gente, pelo menos 15 pessoas perderam a vida, e isso sem contar os feridos, hein? Isso aconteceu a menos de uma milha, onde vai ter o jogo do Sugar Bowl. E, claro, as autoridades correram para dar uma reforçada na segurança por lá. Esse tal de Jabbar é um cidadão americano texano que já serviu no Afeganistão e agora está sendo investigado por possíveis conexões com grupos T. Durante as buscas, os agentes encontraram armas e dispositivos explosivos no carro dele e ainda localizaram mais 2 dispositivos perigosos na região que, felizmente, foram desativados. Parece que ele também gravou vídeos onde falava sobre sonhos de se juntar ao ISIS. ISIS, Daesh, são os outros nomes que são dados ao Estado Islâmico, tá? Ele também mencionou conflitos pessoais após o divórcio. Por falar em carros e bombas, gente, acabei de lembrar de um caso recente, hein? Em que o cara que fez uma loucura dessas com um carro cheio de explosivos também disse que estava em crise após o divórcio. Já pensou se vira moda? Com o tanto de divórcio que está rolando ultimamente, estamos perdidos. Mas vocês acham que foi só isso que chamou a atenção lá nos Estados Unidos? No mesmo dia, lá em Las Vegas, um Tesla Cybertruck cheio de gasolina e fogos de artifício explodiu perto do Trump International Hotel. Apesar de ainda não haver provas de que os 2 incidentes estão conectados, o FBI está investigando. Entre as vítimas desse ataque em New Orleans estavam uma mãe que tinha acabado de se mudar para um novo apartamento após ser promovida, um estudante atleta de Nova York que estava em casa para o feriado e uma jovem de 18 anos de Mississippi que sonhava em ser enfermeira. Enquanto isso, o FBI acredita que Jabbar não estava agindo sozinho e segue investigando outros possíveis envolvidos. Hoje mesmo, as autoridades locais e federais vão fazer uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes, e Biden vai reunir sua equipe de segurança nacional para acompanhar de perto as investigações. Lá em New Orleans, a segurança foi reforçada, especialmente no Caesars Superdome, que fica próximo ao local do ataque. O jogo entre Notre Dame e Georgia, que tinha sido adiado por causa do ocorrido, vai acontecer hoje à tarde. E não é só isso. A cidade também está se preparando para receber o Super Bowl em fevereiro, que vai atrair milhares de torcedores. Outras cidades também estão de olho. Nova York e Washington reforçaram a segurança em pontos como a Trump Tower e a Times Square. Em Washington, isso também inclui eventos grandes como a certificação do Congresso, o funeral do ex-presidente Jimmy Carter e a posse de Donald Trump. Biden condenou o ataque e pediu que as investigações sejam bem rápidas para descobrir se há conexões T.
Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o novo governo sírio já começa a sofrer críticas após tomar uma medida meio polêmica. A reação negativa veio após ele anunciar mudanças no currículo escolar. Essas mudanças incluem uma interpretação que alguns críticos consideram de viés islamista. Entre as modificações listadas pelo Ministério da Educação está a substituição de expressões como caminho do bem. Adivinhe por quê? Por caminho islâmico. E a mudança de significado de mártires, que seria de quem morreu pelo país, para quem se sacrificou pela causa de Deus. Além disso, um capítulo sobre as origens e evolução da vida, assunto presente em nossas aulas de biologia, ou seja, a teoria evolucionista, foi completamente removida dos livros. Essa situação veio à tona em meio à transição de poder no país depois que o antigo presidente Bashar al-Assad foi deposto por rebeldes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, que, como sabemos, acabou surgindo de uma antiga afiliada da Al-Qaeda. Ahmed al-Shara, líder do HTS, tenta agora distanciar o grupo de suas origens radicais, promovendo uma imagem de inclusão e tolerância. Bom, as mudanças curriculares foram recebidas de forma mista. Algumas pessoas celebraram a remoção de elementos que glorificavam o regime de Assad, enquanto outras criticaram a abordagem religiosa adotada. Um usuário chegou a comentar que o governo atual é provisório e não tem o direito de fazer essas alterações no currículo. Isso, segundo ele, deve ser feito em conformidade com a nova Constituição. Outra crítica mencionava o que foi visto como tentativa de apagar partes importantes da história do país. O Ministério da Educação tentou minimizar a situação, Eles afirmaram que as mudanças nos currículos ainda não foram implementadas e que comitês especializados vão revisar os materiais. Segundo Nazir Mohamed Al-Qadri, ministro da Educação, as alterações principais até agora foram a remoção de conteúdos que glorificavam o regime deposto e também a substituição de imagens de bandeira do regime pela bandeira da Revolução. Al-Qadri também destacou em entrevista recente que as religiões islâmica e cristã vão continuar sendo ensinadas e que as escolas primárias seguirão sendo mistas, enquanto o ensino secundário permanecerá segregado, como era no governo do Assad. Ele ainda ressaltou que o foco das alterações é corrigir interpretações equivocadas feitas durante o antigo regime. Esse governo interino, liderado pelo HTS, está previsto para durar até março de 2025, com eleições prometidas em até 4 anos. O que resta saber é como a transição de poder será conduzida e quais mudanças adicionais esse governo provisório vai tentar implementar. E agora eu pergunto, como vocês veem essas mudanças no currículo escolar? O que vocês acham da retirada do assunto sobre a origem da vida? Bom, dando um pulinho agora na Ásia, quem diria que a Coreia do Sul estaria vivendo uma instabilidade política nesse nível, hein? Pois é, o presidente Yoon, que foi afastado de suas funções após ter declarado lei marcial no mês passado, enviou uma carta a seus apoiadores afirmando que vai lutar até o fim para proteger o país. E ele ainda tem uma base de apoio que o defende, hein? A situação é extremamente delicada. A polícia e os investigadores tentam executar o mandado de prisão emitido contra ele, mas acabam enfrentando resistência tanto da segurança presidencial quanto de centenas de manifestantes que estão bloqueando o acesso à residência oficial de Yoon. Em sua carta escrita na quarta-feira à noite, Yoon agradeceu o apoio de seus simpatizantes e prometeu continuar lutando ao lado deles. Como vocês lembram, gente, o contexto disso tudo é a decisão polêmica de ONU no dia 3 de dezembro, de impor a lei marcial para enfrentar uma crise política e combater o que ele chamou de forças anti-estatais. Essa medida foi rapidamente rejeitada pelo parlamento, que à época aprovou o impeachment poucas horas depois da declaração. Aí a decisão de lei marcial foi revogada menos de 6 horas após ser anunciada. Agora, as acusações contra Yoon incluem a tentativa de insurreição, um dos poucos crimes dos quais um presidente sul-coreano não tem imunidade. Se ele for condenado, ele poderá se tornar o primeiro presidente em exercício a ser preso no país. O Tribunal Constitucional também está analisando o impeachment e, caso ele seja confirmado, o país terá novas eleições presidenciais em até 60 dias. Enquanto isso, o ministro das Finanças, Cho Gang-mok, assumiu como presidente interino. Entre os desenvolvimentos mais recentes, também foi divulgado a indignação do partido opositor que acusa Yoon de incitar seus apoiadores a promoverem confrontos violentos. Do outro lado, os advogados de Yoon argumentam que o mandado de prisão é ilegal e não pode ser executado pelas autoridades atuais. A crise também envolve figuras militares. Um ex-ministro da Defesa que teria sugerido a Yoon declarar a lei marcial foi indiciado por insurreição,
Ah, e altos comandantes militares também enfrentam acusações por suposta participação nos eventos golpistas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.